Olá, meu nome é Anne Kelly, eu sou advogada, mestranda em Direito Processual Civil e Cidadania pela Unipar, com bolsa CAPES, e esse trabalho é em coautoria com a professora Jussara e com a Luana. O título do trabalho é O Princípio da Cooperação aplicado aos processos estruturais. Eu vou explicar para vocês o que são os processos estruturais e por que a cooperação é essencial. Para isso, eu vou começar por um exemplo. Vamos supor que uma pessoa processa o Estado porque ela está em uma cela superlotada. O juiz manda transferir ela de cela. Resolveu o problema dela, mas não das outras pessoas que continuaram naquela cela que estava superlotada. Isso é um litígio estrutural. O problema não é a cela, é o sistema. Condenar alguém a fazer alguma coisa não resolve, você precisa organizar toda a estrutura. Então, nesse caso, o processo muda. O que antes era duas partes, agora passam a ser várias. O Ministério Público, a Defensoria, assistente técnico, quem sofre com o problema também. E a decisão também não é só mais um ponto, é um plano, com meta, com prazo, acompanhado por vários anos. Só que não existe rito para processo estrutural. A Recomendação 63 de 2025 do Conselho Nacional de Justiça traz diretrizes, orienta como deve ser, mas não obriga e não cria nenhum rito. Então, o que sustenta o processo estrutural é a cooperação. O artigo 6º diz que todos devem cooperar entre si. Diz que deve cooperar, mas não diz como cooperar. E se ninguém define o que é cooperar, com base em que se cobra isso de alguém? Quem vai responder isso para vocês é a Luana. Passo a palavra para ela. Olá, eu sou a Luana Carla Inácio da Silva Freitas, também advogada e mestranda no mesmo programa, e sigo a explicação do nosso trabalho daqui. A peça que falta, que minha colega estava falando, é a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva não é sobre intenção, não é sobre o que a pessoa sente por dentro, é sobre comportamento. É aquilo que se espera de alguém honesto naquela situação. O artigo 5º, do Código diz: quem participa do processo tem que se comportar com boa fé. Todo mundo, inclusive o juiz. É a boa fé que faz três coisas concretas. A primeira, ela obriga a mostrar os números. Quem está sendo processado costuma ser o único que tem todos os dados, né? Por exemplo, quantas vagas existem, quantas faltam, quanto custa. Se essa informação não vem, ninguém descobre o tamanho do problema. E sem o diagnóstico do tamanho do problema, não existe como se fazer um plano para solucionar ele. A segunda é impedir o cumprimento do plano somente de fachada. Imagina o seguinte: se a decisão que mandou acabar com uma superlotação da penitenciária em 2 anos, daí chega a instituição, pega os presos de uma unidade lotada e transfere para outra unidade lotada. No papel, ela cumpriu, mas na vida real não mudou nada. Então é a boa fé que não deixa isso passar. O que vale sempre vai ser o resultado e não só o que está no papel. A terceira é o impedimento de se voltar atrás. Por exemplo, a instituição que senta na mesa e ajuda a montar o plano, assina, ela não pode 6 meses depois aparecer dizendo que o prazo fixado é impossível de se cumprir, né? Que os números não fecham, etc. Ela mesmo que estava na mesa, ela mesmo que se manifestou, né, conivente com aquilo. Então a boa-fé não vai permitir que isso aconteça. Agora, uma ressalva honesta. Dizer cooperem de boa-fé também é bem vago. Se ninguém explica como que isso irá se medir. Trocar um problema por outro não resolve nada. E é isso que o nosso trabalho vem apontar. A recomendação 163 prevê um plano com metas, cronograma e indicadores, mas não diz como que essa cooperação se dá e como que ela acontece. Enquanto isso não existir, a cooperação dependerá da sensibilidade de cada juiz, de cada instituição. Mas o direito fundamental não pode depender somente da vontade. Então, a nossa conclusão é que a boa-fé transforma a cooperação em algo que dá para cobrar. É a régua que ainda falta. O projeto de lei 3 de 2025, que ainda está no Congresso, é a oportunidade concreta de se fixar essa régua. Mas enquanto a lei não vem, é a boa-fé que vai seguir segurando o processo de pé. Muito obrigada a todos os ouvintes pela atenção, agradecemos.